Meus irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo de número 1. Quem encontrou, me dá um sinal que você achou. Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia, ou aqui na tela tem um versículo, você que não trouxe a sua Bíblia. Diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele a quem o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Amém? Eu quero citar ou destacar o versículo 3, que fala Filipe e Bartolomeu. Repita-se comigo: Filipe e Bartolomeu. Podemos assentar glorificando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, falar sobre esses 12 apóstolos e sua missão é falar de um grande desafio que esse início da igreja teve que vencer, que é o desafio de pregar para um mundo antigo, repleto e cheio de problemas, cheio de mazelas, porque o império que predominava nesta época era o Império Romano. E nós sabemos muito bem que na sociedade em que esses homens teriam a missão de pregar, era uma sociedade totalmente desigual. Ao olhar a história do período contemporâneo dos apóstolos, nós conseguimos observar como a nação, o povo, era sedento por um Messias. Só para você entender que nessa época, aonde nós observamos na história, os pobres eram miseravelmente pobres. Eu vi uma pesquisa essa semana sobre como era a sociedade no período de Jesus e de seus discípulos, em uma comunidade que tinha aproximadamente 900 mil habitantes, por exemplo, cerca de 300 mil viviam em misérias totais. Ou seja, pessoas que viviam realmente escravizadas. O número de escravos aqui era assustador. A história diz que os homens eram vendidos como escravos. Eles recebiam marca de ferro quente no rosto, para dizer de quem eram os seus donos. Ou seja, um período de total desigualdade social. E quem estava numa miséria muito grande, existiam famílias ricas e milionárias, aonde pisavam naqueles que não tinham condições. É esse período em que Jesus vem, em que Cristo vem com a mensagem de libertação, de transformação. E é nesse período que surge a pregação do reino, a pregação da liberdade. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Esses homens receberam a incumbência de serem pregadores do evangelho, evangelizadores no período de muita religiosidade e deuses pagãos que estavam no meio da sociedade. Dentre todos esses apóstolos, os 12 apóstolos, ao olhar a relação deles, a gente logo vê alguns nomes que não são tão citados no livro de Atos dos Apóstolos. Um deles, a qual eu escolhi para abrir essa série, é o discípulo chamado Bartolomeu. É interessante que, olhando as Escrituras, a gente, ao ler, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, a gente se pergunta
O que Bartolomeu fez, né? Nós não temos uma citação de Lucas falando acerca de suas obras missionárias, ou aonde esse homem levou a palavra do evangelho. Todavia, ao estudarmos um pouco sobre Bartolomeu, o nome Bartolomeu não é um nome próprio. O nome Bartolomeu, todas as vezes que você olha para a Bíblia e vê, por exemplo, o cego Bartimeu, a palavra bar ali significa filho. Então, todas as vezes que você vê Barrabás, filho de Rabás, o nome Bartolomeu seria filho de Tomai. E não era um nome próprio, era um título. Ele era filho de Tomai. Há uma grande discussão de quem é esse discípulo, ou quem é esse apóstolo. Me escute bem, tenha paciência, daqui a pouco você grita. Mas primeiro eu preciso te explicar para você quem é esse homem. Há uma grande discussão teologicamente falando de qual é o nome desse personagem. E há um consenso aonde atribui Bartolomeu a um homem citado em João no capítulo 1, no versículo 45. Aonde a Bíblia diz, e Filipe achou Natanael. Ele disse, havemos achado aquele em quem Moisés escreveu na sua lei. Então há um consenso de que o nome próprio de Bartolomeu seria Natanael, o homem a qual Filipe traz até Jesus Cristo. Quando a gente olha isso, por exemplo, olha aqui para mim. Nos evangelhos sinóticos usa-se o nome de Bartolomeu. Mateus, Marcos e Lucas sempre aparece lá Filipe e Bartolomeu. Mas quando você vai para o evangelho que escreveu João, você não vê a palavra Bartolomeu aparecendo neste evangelho. Porém, quando você olha para o que João escreveu no capítulo 21, versículo 2, se puder colocar aqui na tela para a gente, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Observe que o evangelista João, na ressurreição, no capítulo 21, no versículo 2, cita Natanael entre a relação dos discípulos de Jesus. Então, quando você faz essa comparação, para quem nunca ouviu falar acerca disso, os evangelhos sinóticos chamam Natanael de Bartolomeu, filho de Tomai. Já o evangelista João, que segundo a tradição é próximo de Bartolomeu, chamam pelo nome próprio. O nome Natanael significa dom de Deus, ou presente de Deus. E é interessante que quando nós vamos para a história, me escute bem, aonde nós pesquisamos sobre pais da igreja que chamaram Bartolomeu de Natanael. Nós temos vários que citaram acerca disso, me ouça. No século IV, João Crisóstomo, ele escreveu em suas homilias sobre o Evangelhos, ele afirma e comenta que Natanael de João é o mesmo apóstolo Bartolomeu mencionado nos evangelhos sinóticos. Ou seja, século IV, João Crisóstomo afirma que Natanael é Bartolomeu. O outro exemplo básico disso, São Cirilo de Alexandria, século V, um dos teólogos da igreja, afirma dizendo em seu comentário sobre o evangelho de João, ele identifica Natanael como o apóstolo Bartolomeu. Outro exemplo disso, Epifânio de Salamina, no século IV, bispo, ele é bispo da igreja, é teólogo, conhecido pelas suas obras, ele identifica Natanael, na sua patrística, com Bartolomeu. Beda, o venerável teólogo do século XVIII, também cita, dizendo nos seus comentários, que Natanael é o nome próprio do apóstolo Bartolomeu. Quinto teólogo que cita essa comparação, Tomás de Aquino, no século de número 13, doutor da igreja, ele escreveu dizendo, no seu comentário sobre os evangelhos, ele exalta e fala acerca de Natanael como sendo o apóstolo Bartolomeu. Quando você olha para esses teólogos, você pergunta assim, pastor, e existe algum teólogo protestante que afirma isso? Sim, João Calvino. Ele escreve no seu comentário sobre João, dizendo que Natanael é o mesmo apóstolo Bartolomeu. Outro exemplo, Mateus Henry, escreve no seu comentário bíblico, dizendo que também Natanael é o nome próprio desse apóstolo. O outro exemplo é Albert Barnes,
escreve em sua nota sobre o Novo Testamento, dizendo, sem dúvida, Bartolomeu é o mesmo Natanael descrito no Evangelho de João. J.C. Ryle escreve dizendo assim, a maioria dos comentaristas e teólogos com boas razões citam que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. O outro exemplo, F.F. Bruce diz assim, ele aceita a identificação e explica que não era um costume notório usar nome próprio para descrever alguém, e sim a sua descendência. Então, quando os evangelhos sinóticos chamam de Bartolomeu, fala da genealogia que ele tem. Todavia, ele é o mesmo Natanael descrito por João. Então, você tem aqui os pais da igreja, como Crisóstomo, Cirilo, Epifânio, como também teólogos protestantes, como Calvino, Henry, Barnes, Riley, Bruce. Todos esses historiadores e teólogos afirmam que Natanael, descrito em João, é o apóstolo Bartolomeu. Então bota aqui para a gente o capítulo de número 1 de João, no versículo 45, para a gente entender quem é esse apóstolo e como ele se encontrou com Jesus. Versículo 45 do capítulo 1 de São João, diz assim, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse-lhe, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Observe que o evangelista João descreve, pelo nome próprio de Natanael, que Filipe traz Natanael até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem, segundo essa descrição, deixa no versículo 45 por gentileza, fala que Filipe disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Ou seja, uma das características de Natanael, que é Bartolomeu, era que ele era totalmente voltado para a lei de Moisés e os profetas. Como eu disse no começo, em uma sociedade desigual, onde clamava-se pelo Messias que trouxesse libertação, Natanael é um homem que, segundo as Escrituras, aguardava o Messias. E lia a Torá, os profetas, aguardando a manifestação do Messias prometido. Então a primeira coisa que esse homem nos serve como exemplo, é que ele era um homem que guardava esperançosamente a manifestação messiânica. Ele era um homem que na ótica judaica aguardava o Messias prometido, venerando assim os textos do Antigo Testamento e principalmente a lei do Senhor. O que me chama a atenção é, Natanael esperava o Messias da lei, o cumprimento da profecia messiânica, mas ele encontrou o Messias quando o próprio Cristo o chamou. Quando Filipe leva-o até Jesus, esse homem, pela lei, despertava uma esperança. O Messias vai vir, mas quando Jesus aparece a ele, essa expectativa se torna uma realidade, porque a Bíblia, as Escrituras testificam acerca de Cristo. Esse homem tinha essa esperança, ou seja, de nada adianta conhecer somente a promessa, se ele não conseguisse contemplar o cumprimento dessa promessa que é Cristo. O que me chama a atenção é que a devoção desse homem em guardar a lei conduziu ele a uma esperança messiânica. E quando Filipe o traz, ele conhece a palavra da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quem se dedica à palavra com sinceridade, cedo ou tarde, ouvirá a voz de Cristo chamando para o propósito que os céus tinham preparados para Natanael. Natanael esperava o Messias futuro, mas Jesus o surpreende como Messias presente. Ele não esperava para aquele momento, era uma esperança. Agora, quando Filipe o traz, ele vê o Cristo presente diante dos seus olhos. O verdadeiro religioso, como esse homem,
não é o que busca destaque, pelo contrário, é aquele que busca a verdade e que essa verdade leva-o até Cristo. Ou seja, Natanael, diz a tradição, que ele ficava debaixo da sombra da figueira, ao ler a lei do Senhor, e com suas milhares de dúvidas, perguntava: cadê o Messias? Cadê a promessa das Escrituras? Cadê o Cristo que eu estou aguardando? E durante vários dias, debaixo da sombra da figueira, ele debruçava-se sobre as promessas do Antigo Testamento sobre Cristo. E é interessante que essa devoção vai levá-lo a conhecer o Cristo que veio numa perspectiva totalmente contrária do que ele imaginava. Porque para ele, na ótica humana, Jesus viria de um trono de ouro, de uma família nobre, de uma casa rica, e não de uma humilde Nazaré. E quando Filipe diz assim, encontramos aquele que a lei de Moisés testifica, e Filipe fala: venha a Nazaré, ele é de Nazaré. Olha o que Natanael diz, quando ouve a ideia de Nazaré, porque Deus está procurando os Natanaéis essa noite, que existe um vazio na alma. Onde está Cristo? Cadê o Messias prometido? E é sedento e vê cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem guardava uma esperança. E é interessante que quem foi que ganhou Bartolomeu para Cristo? Filipe. A Bíblia diz que Filipe vai até ele. E é interessante, outra característica desse apóstolo é que ele andava como Filipe, que era sedento pela manifestação do Messias. Olha aqui para mim. Filipe levou Natanael a Cristo, sim ou não? Sim. Ou seja, Deus nos chama para termos amigos que nos apontem para o Salvador. Filipe, achamos o Messias. A gente precisa urgentemente andar com pessoas que nos levam a Cristo. Olha aqui para mim, por gentileza. Com quem nós andamos? Com quem nós nos relacionamos? Filipe leva Natanael a Cristo. Ou seja, ande com pessoas e amigos que te aproximem de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim para ele: ande com pessoas, com amigos que te aproximam de Cristo. Esse amigo poderoso que é Filipe levou Natanael a conhecer Jesus. E na igreja precisamos de amizade que nos apontem para Cristo, que nos levem para a intimidade com Deus. Deus usa amigos para nos apresentar aquilo que nem sempre conseguimos encontrar sozinhos. Filipe leva-o até Cristo. A amizade que leva alguém a Cristo é uma das maiores expressões de amor do cristianismo. Precisamos de amigos que nos levem até Jesus. Quantos estão aqui nesse culto, diga amém. Bota o versículo 46 aí, por gentileza. Quando Filipe fala: encontramos o Messias, ele é de Nazaré. Olha o que Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que essa palavra quer dizer? Irmãos, quando você lê Flávio Joséfo, você vê que Nazaré é tão pequena que o historiador nem cita essa cidade. Quando você olha, por exemplo, para os grandes comentaristas, Nazaré era uma cidade com 2.000 habitantes. E uma cidade extremamente pobre. Era como se fosse uma periferia daquelas regiões da Galileia. Era uma cidade totalmente desprezada. Natanael tinha uma concepção de um Messias vindo num cavalo branco, no trono, com uma família rica. Nunca Natanael imaginaria o Cristo que pode vir de Nazaré. E quando ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, para um judeu da época, Nazaré era a cidade que não poderia sair nada de bom. Só que Deus é especialista em chamar gente, em escolher lugares que ninguém dá nada por eles. Eu quero só parafrasear aqui para você entender. Você saiu de onde ninguém imaginaria que você sairia para ser um homem e uma mulher de Deus. Fala para alguém do teu lado, diga assim para alguém: Deus ele chama quem não é. Fala.
Deus escolhe quem não tem. Diga, foi de um vilarejo humilde que nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém está aqui nesse culto? A chamada de Natanael em desprezar Nazaré nos ensina algumas aplicações importantes. Primeiro, Natanael nos lembra que não podemos julgar ninguém com decisões preconcebidas de uma visão religiosa cega e dizer assim, não pode vir nada de bom de Nazaré. Como alguém olhou um dia para você e disse, não pode vir nada de bom daquela família. Não pode ter nada de bom daquela casa. Mas é você que Deus escolheu para uma grande obra. O Rei dos Reis nasceu de Nazaré. Uma segunda aplicação poderosa sobre isso é: não subestime pessoas, lugares ou situações. Deus faz grandes coisas de onde a gente menos espera. Alguém está aqui nesse culto ainda? Deixa eu mexer com você, porque você é acostumado assim, né? Pega na mão do irmão da direita e da esquerda, pega na mão desse crente, pega na mão dele aí, vai lá. Me ajuda a pregar. Diga assim para ele: não subestime pessoas, lugares ou situações. Diga, Deus faz grandes coisas de onde a gente menos espera. Diga assim, para de ser Natanael, de achar que de Nazaré não pode vir coisa boa nenhuma. Diga, Deus muda a história de lugares e de pessoas. Deus escolheu Nazaré e Deus escolheu você. Aleluia. Olha aqui para mim. O ceticismo de Natanael não impediu que ele encontrasse Jesus. Era uma dúvida que ele tinha na sua mente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E mesmo nos seus mais poderosos questionamentos, Deus usa a curiosidade sincera desse homem para se revelar a ele. Natanael aprendeu que a grandeza de Deus não depende de lugar, não depende de região. Quando Deus quer fazer grandes obras, ele vai contra a ótica humana e sai de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando Natanael chega, Jesus viu a ele, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Olha aqui para mim. Você daqui a pouco vai dar glória a Deus. E disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você pode questionar Natanael. Você pode falar assim, pastor, o que esse homem tem para ser chamado de discípulo? Mas o próprio Cristo olha para ele e diz assim, ó: esse é um israelita em quem não há dolo. Olha aqui para mim, a palavra dolo aqui, ela vem da palavra grega, que é a palavra apate, que significa fraude, engano, malícia, desonestidade, hipocrisia. O que Jesus fala é: eis um homem em quem não é falso. Quando Deus decide escolher pessoas, existe uma característica que Deus honra. Deus não usa pessoas falsas. Deus não escolhe discípulos hipócritas. Se teve uma coisa que Jesus mais bateu, foi contra os fariseus, a hipocrisia, a falsidade, porque ninguém consegue esconder de Deus uma capa por muito tempo. Alguém pode até se esconder no meio da multidão como Judas, mas Jesus olhou e disse assim: há um entre vós aqui que é o diabo. Deus conhece quem é o diabo. Deus sabe que não é verdadeiro. Mas quando Jesus olha para Natanael, ele fala: nesse aí não há dolo algum. Você pode falar e dizer assim: pastor, o que esse homem tem para ser apóstolo? Ele é um homem honrado e não há dolo. Ele é verdadeiro. A escolha de Jesus é tão fundamental que nos ensina um princípio. Nós não podemos escolher pessoas para andar conosco pelo que tem, pelas suas posses financeiras. Jesus ensina-nos que escolher pessoas tem que ter como prioridade caráter genuíno. Às vezes é bom andar com pessoas que aparentemente têm, só que somente os verdadeiros vão somar na nossa trajetória. Natanael é alguém que não há dolo, ou seja, integridade pessoal. Deus escolhe quem é íntegro.
Deus usa pessoas que não vivem de fachada, de uma devoção genuína. Natanael é sincero diante de Deus. Ele pratica a lei com o coração puro e não apenas um ritual como os outros judeus. Esse é o israelita em quem não há dolo. Sem dolo, ele está pronto para reconhecer Jesus como Messias. E é interessante que a integridade precisa estar acima da religiosidade. Existe muita gente que está no clima religioso, mas não é verdadeiro. O cântico não é sincero. A adoração não é genuína. O glória a Deus não é verdadeiro. Ou seja, a maior qualidade de Natanael não era o conhecimento que ele tinha. A maior característica de um discípulo não é o tanto que você conhece de teologia, mas sim o tanto que você vive com sinceridade diante de Deus. Porque teologia você aprende com o tempo, você pode estudar. Agora caráter é formado, é algo gerado. E poucos são aqueles que vivem uma vida de caráter. Eis o israelita em quem não há dolo. Ser sem dolo é estar pronto para a surpresa divina, que é a manifestação do Cristo. Corações íntegros conhecem Jesus. E é interessante que Deus enxerga pureza e brilho de sinceridade no rosto de Natanael. E é interessante, meus irmãos, que o que mais Deus ressalta é quem você é acima daquilo que você tem. Tem alguém aqui nesse culto ainda para dar um glória a Deus para Jesus? Olha para esse irmão, diga assim para ele: quando Jesus encontrou Natanael, fala. Diga: Deus disse, aí há um israelita em quem não há dolo. Diga para ele assim, ó: Jesus não apontou dinheiro que aquele homem tinha. Fala para ele: Jesus não apontou os cargos que esse homem tinha, mas ele apontou o caráter sincero que esse homem tinha diante de Deus. Cadê quem almeja ser sincero diante de Deus essa noite? Aleluia. Tem alguém nesse culto aqui ainda? É interessante, meus irmãos, que Deus não enxerga quem vive de fachada. Ele chama aqueles que são íntegros e puros, como Natanael. A gente não precisa fingir nada diante dele. Eis o israelita em quem não há dolo. Como Natanael, se queremos ser usados por Deus, precisamos cultivar o coração verdadeiro, sem falsidade, sem engano e sem mentira. Agora olha aqui para mim. Começa glória a Deus agora. Bota o versículo 48. Olha o que Jesus fala assim: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz assim, ó: de onde tu me conheces? Peraí, como é que tu fala um negócio desse? Tu não sabe quem eu sou. Tu nunca me viu. Tu não mora na minha mesma casa que eu. Que papo é esse? Da onde você me conhece? Jesus, como Deus, ele responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Quando Cristo fala assim, eu te vi debaixo da figueira, Jesus estava indo no oculto que só ele sabia, a sombra da figueira, que ele se assentava para perguntar de Deus as suas dúvidas acerca da lei do Senhor. Jesus olhou e viu Natanael debaixo da figueira. E olha o que ele diz assim: antes de Filipe te chamar, eu vi as tuas dúvidas. Eu vi quando tu estavas debaixo da figueira. Eu vi aonde ninguém te enxerga. Eu vi aquilo que homem algum sabia acerca de você. Sabe o que é isso? Isso aqui, irmãos, olha aqui para mim. Jesus aqui nos apresenta uma grande verdade. Deus, antes de nos chamar, Ele nos conhece no secreto. Não, eu vou repetir para ver se você dá glória a Deus. Antes de Deus nos escolher, Ele conhece quem somos de verdade. Aleluia. Cadê você nessa noite que foi chamado por Deus? Fala para alguém do teu lado, diga assim para ele: você pode me criticar, fala para ele, mas Jesus me conhece. Você pode não ir com a minha cara, fala para ele, mas Jesus me conhece. Você pode não concordar com o meu nome na lista dele, mas Jesus me conhece. Eu te vi debaixo da figueira.
Aleluia. Sabe o que esse texto diz? Deus não errou ao escolher Bartolomeu. Eu te vi debaixo da figueira. Eu não estou te escolhendo agora. Não é só no capítulo 10. Eu te vi debaixo da figueira. Quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar que Deus nos enxerga quando ninguém nos vê. A escolha de Deus é quando Deus olha para onde ninguém enxerga. Eu digo para os senhores que se fosse para olhar pelas qualidades, eu não estaria aqui. E nenhum de nós estaríamos aqui se fôssemos contar com a nossa genealogia, a família que viemos, se são importantes ou influentes ou não são. Se a gente tem uma herança, ou se a gente vem de uma genealogia sacerdotal. Estou aqui pregando e tem gente que saiu do buraco, saiu do Nordeste, de uma terra pobre, saiu lá de Belém do Pará, saiu lá do interior do Amazonas. Estou pregando aqui para gente que saiu da beira do rio, de uma casa idólatra, ou até mesmo de uma família manchada por pecados. Jesus olha para Natanael e fala assim: eu te vi. As escolhas de Deus são diferentes das escolhas dos homens. Quando ele fala eu te vi, você lembra em 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi ungir Davi, o que o Senhor disse para Samuel? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração debaixo da figueira. Eu te conheço quando ninguém te vê. E às vezes a gente se pergunta, né? Será que Deus me escolheu? Olha aqui para mim. Ei, Bartolomeu! Sabe, você está aqui perguntando: será que Deus me escolheu? Eu te vi. Ninguém te enxergou, mas eu te vi. Ninguém dava nada por você, mas eu te vi. Porque olha aqui para mim, quando Deus escolhe alguém, Deus te vê aonde ninguém vê. Por exemplo, Jeremias 1:5 diz assim: antes que saísse do ventre, e antes de te formá-lo no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, eu te dei por profeta. Estou pregando aqui para pessoas que Deus te escolheu. Eu te vi debaixo da figueira. Em Romanos 8:29 diz assim, ó. Olha como é que é o chamamento de Deus. Olha, bota aqui para mim, Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqui está a nossa história aqui. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te enxerguei primeiro. Da onde tu me conheces? Eu sei quem tu é, macho. Eu te conheço de onde ninguém te viu. E como é que é a escolha de Deus? Olha aqui, ó. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha lá. Porque os que dantes conheceu, também os, ou seja, escolheu. Deus te viu, Deus te escolheu, Deus te enxergou debaixo da figueira. É interessante que o Salmo 139, verso 1 ao 4 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. O Senhor conhece Natanael debaixo da figueira. É Deus falando: ninguém te enxerga, mas eu te chamei porque eu te vi. Ah, pastor, o pastor não me vê. Eu não consigo ver todo mundo assim, individualmente, com detalhes. Mas o Deus que te escolheu te enxergou debaixo da figueira. Pastor, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga. Para desse vitimismo. Deus te escolheu e te viu na beira daquele tanque, jogado naquela sarjeta, abandonado pela tua família, desprezado pelos teus. Eu te vi, eu te enxerguei. Eu sei quem você é. Eu sei de onde eu te tirei. Eu te conheço, Natanael. Aí você pode falar assim: pastor, o que esse homem fez? Cadê o relato em Atos? Para de falar de quem Deus escolheu, cabra. Eu te vi debaixo da figueira. Deus nos vê no secreto, onde ninguém enxerga.
E nos escolhe porque conhece a nossa fidelidade do secreto. Eu te vi lendo, eu te vi orando, eu te vi estudando, eu te vi esperando, eu te vi aguardando o Messias. Eu vi o teu coração inquieto, esperando a vinda. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei de onde foi que você saiu. Assim como Natanael, o Senhor viu ele debaixo da figueira. Ele nos observa no íntimo do nosso coração, conhecendo cada pensamento e intenção. Deus me conhece. E as escolhas de Deus não se baseiam nas aparências humanas, mas naquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém enxerga. Debaixo da figueira, no silêncio do abandono, só Ele e Deus nos separa para vivermos uma chamada. Eu te vi debaixo da figueira. Natanael foi visto por Jesus antes mesmo de ser reconhecido por qualquer outro. Deus nos conhece antes que o mundo note o nosso valor. Eu te vi debaixo da figueira. A escolha de Deus nunca falha, porque Deus enxerga a essência e não apenas a superfície da vida. Deus me vê no secreto, Deus me conhece de verdade. E a escolha de Deus não tem erro. Levanta a mão direita para cima nessa noite. Não, vai lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Diga assim comigo: Deus me vê no secreto. Não, diga com sinceridade, diga assim: Deus me vê no secreto. Deus me conhece de verdade. Diga: Deus não errou em me escolher. Fala para alguém do lado, diga assim: Deus não errou em te escolher. Ele te viu aonde ninguém te vê. Ele te enxergou aonde ninguém te enxerga. Deus te escolheu. Cadê quem é chamado por Deus aqui essa noite? Aleluia. Deus me viu pregando no banheiro para o shampoo. Deus me viu fazendo culto com cabo de vassoura, Rexona amarrado para pregar, de fazer de pedestal e microfone. Deus me enxergou quando ninguém me enxergou. Deus viu em mim e em você coisas que ninguém enxerga. Eis aí o israelita que não há tolo. Eu te conheço. Da onde foi que me viste? Eu te vi debaixo da figueira. Eu te conheço. Eu sei quem é você de verdade. Deus está me inspirando aqui a profetizar algo na sua vida. O que Deus vai fazer na tua história. Até tua família não acredita no teu futuro, mas Deus te viu do jeito que nem a tua casa consegue te enxergar. Cadê a glória a Deus da igreja? Cadê a glória a Deus da igreja? Ele te escolheu. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi quando ninguém te viu. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Eu te vi e vi aquilo que ninguém viu. Olha aqui para mim. Aí às vezes nós questionamos, é mal do ser humano a gente questionar: por que esse nome está aqui que eu não sei nada dele? Não é assim que a gente faz, né? O que esse cabra fez? A gente pensa que esses camaradas citados ali, e que não são tão citados no livro de Atos, a gente pensa que eles não fizeram nada. Mas olha aqui, eu vou dar para vocês alguns dados históricos. A tradição nos diz que esse Bartolomeu, esse Natanael, ele foi um dos únicos discípulos, junto com Tadeu e também Tomé, aí até uma região remota, que naquela época, hoje seria mais ou menos a Índia. E nós sabemos que até hoje essa região é pesada espiritualmente. É uma região totalmente politeísta, aonde crê em vários deuses. Esse discípulo, ele pregou na Índia, na Arábia, na Mesopotâmia e na Armênia. Me escute. O que aconteceu com Bartolomeu? A tradição diz que ele primeiro passa por Hierápolis. Era um pregador itinerante.
Quando ele passa por Hierápolis, você sabe muito bem que Colosso, Hierápolis e Laodiceia são cidades vizinhas. Ele passa em Hierápolis. E quando ele chega ali, ele está junto com Filipe. Os dois andavam juntos. É por isso que em João, Natanael e Filipe, nos evangelhos sinóticos, Filipe e Bartolomeu são amigos. Diga assim comigo, amigos de obra missionária. Ou seja, eles faziam a obra de Deus juntos. Feliz é o homem que encontra um parceiro de obra de Deus. Quando ele chega em Hierápolis, era uma cidade onde cultuava serpentes e dragões. Me escutem bem. Eles observam a dureza da pecaminosidade dessa cidade. Em Hierápolis tinha, por exemplo, um deus de serpente. E a história conta que esse deus de serpente curava doentes. Demônios curavam e aprisionavam vidas na idolatria. Havia sinais. E o diabo também faz os seus sinais. Não ache você que o inimigo não opera algo, não faz sinais. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer até cair fogo do céu. Esses sinais. Mas a tradição diz que quando Filipe e Bartolomeu chegaram naquela região, eles começaram a pregar o Cristo vivo e Senhor dos senhores. E levantaram as suas mãos e repreenderam aquela entidade demoníaca. E desde o momento em que esses homens pisaram naquele lugar, aquele demônio não operava mais milagres naquela estátua. Aí tu quer falar mal do cabra porque não aparece muito relato do homem? Será que se você levantar a mão o demônio sai? O diabo para de fazer os seus sinais enganosos? Eles são perseguidos pelos sacerdotes pagãos, os pagãos, e incita a população contra eles. E em Hierápolis, ambos os apóstolos repreendem demônios, curam enfermos e são aprisionados por isso. Mas antes de serem executados, Filipe implora: solta meu irmão Bartolomeu. E é lá que Filipe morre crucificado de cabeça para baixo. Eu fico pensando na separação dos dois amigos de oração. Por que os dois não morreram juntos? Porque o propósito para Filipe era aquele. Para Bartolomeu, Deus tinha continuidade. Ande com pessoas que estarão do seu lado em todas as circunstâncias da sua vida, priorizando os propósitos de Deus para a tua existência. E é interessante que após isso, Bartolomeu também chega a pregar no Oriente, ou seja, na Índia. Aí você pergunta assim: pastor, quais as fontes nos levam a essa ideia? É interessante, meus irmãos, que na Índia, Bartolomeu leva junto dele o Evangelho de Mateus traduzido para o hebraico. Bartolomeu carregava o Evangelho nas suas mãos. O homem levou o Evangelho para a Índia. Ele vai sofrer perseguição com o Evangelho. Ele vai enfrentar demônios com o Evangelho. Ele vai curar os enfermos com o Evangelho na sua mão. Ele é pregador do Evangelho. Alguém está aqui nesse culto? Viva o propósito de Deus para a tua existência. Não pare de pregar mesmo diante de oposições. Outra coisa que acontece naquela região, segundo a história e a tradição, milagres acontecem, conversões acontecem. Durante sua missão, Bartolomeu realizou diversos milagres, incluindo curas, exorcismo, e um dos relatos mais notáveis é a cura da filha possessa de um rei, que levaram até ele, e ele ora repreendendo o espírito maligno. Outra característica, que os sacerdotes do diabo se levantam contra ele, tentam aprisionar ele, e o martírio, ele morre nessa região. Mas me escute, vamos a alguns dados históricos sobre a chegada de Bartolomeu nas regiões da Índia. Por exemplo, Rufino
de Aquileia, do século V, ele relatou que, batendo, encontrou sinais da presença de Bartolomeu na Índia e trouxe de volta a cópia do escrito de Mateus em hebraico que Bartolomeu levou para a Índia. Eusébio de Cesareia, quarto século, esse vocês conhecem. Ele menciona que Panteno, ao visitar a Índia, encontrou evidências desse apóstolo naquelas regiões. Fontes antigas dizem que o principal relato da missão de Bartolomeu na Armênia, ele chega na Armênia, foi uma das primeiras regiões declaradas cristãs e teve a mão desse apóstolo. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele diz em seu escrito que as tradições armênias antigas dizem que esse apóstolo foi um dos primeiros pregadores daquela região. Pregou o evangelho, curou os enfermos, expulsou demônios. Agora olha aqui para mim, eu vou concluir. Bartolomeu é a lembrança de que Deus pode usar aqueles que permanecem nas sombras da história para deixar um legado de séculos. Por que, pastor? Me explique isso. Bartolomeu não é citado em Atos, mas ele, na sombra da história, ele representa aqueles que não são citados, mas que realizam obras extraordinárias nas escondidas. Pega na mão desse irmão do teu lado aí agora, só para ele dar um glória a Deus aí. Pega na mão dele, diga assim para ele: você não precisa ser visto por ninguém. Fala para ele, diga: faça a obra de Deus, mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém reconheça. Diga: porque o teu legado vai atravessar gerações. Eu posso não estar no livro tal, mas o meu legado vai atravessar gerações. Viva os propósitos de Deus para a tua existência. Alguém vai falar de você. Quem é esse homem, pastor? Ele é um exemplo de pessoas que permanecem nas sombras. Existem irmãos que fazem obras extraordinárias e não publicam nas redes sociais, não coloca foto no cartaz. Eu estou bicudo porque a minha foto não está no cartaz. Bartolomeu é exemplo. Eu não quero holofote, mas eu quero levar o evangelho. Quem está com a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia para cima aí. Deus quer que você leve o evangelho para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Prega na rua, prega na casa, prega na faculdade, prega para o teu amigo, prega para quem não quer ouvir. Deixe legado do evangelho, porque não é o aplauso dos homens, mas o reconhecimento do céu para a tua história. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Você pode não estar com o nome no cartaz, mas Deus te escolheu, Deus te escolheu. Aleluia. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Me ouça, olha aqui. Segundo, mesmo sem registros abundantes nos evangelhos, a sua coragem ao levar o evangelho à Índia nos mostra que a fidelidade se mede pelo impacto e não pelo reconhecimento humano. O mais poderoso aqui é demônios terem que saírem por causa da pregação de Bartolomeu. Às vezes nós queremos a vanglória humana e esquecemos, é melhor ser conhecido no céu e ser temido no inferno do que ter o nome megapower. Não vou não, porque não botaram meu nome. Olha, se não botar minha cabeça nesse cartaz, eu nem vou para esse evento. A melhor coisa é quando você passar, o demônio vai dizer: eis ali uma mulher de Deus que não há dolo. Eis ali um homem em que não há dolo. O melhor reconhecimento do céu. Alguém está aqui nesse culto ainda? O reconhecimento do céu. Terceiro, em cada cidade que Bartolomeu pisou, Hierápolis até a Índia, Armênia, Bartolomeu plantou semente de fé que resistiram ao tempo, provando que o verdadeiro trabalho de Deus muitas vezes é invisível aos olhos humanos.
mas a história permanece. Alguém vai dizer o impacto daquela obra. Quarto, o apóstolo menos citado nos textos bíblicos nos ensina que servir a Deus não é sobre fama, mas sobre perseverança e disposição para ir aonde os outros não querem ir. Ele não fica em Jerusalém, ele vai aonde ninguém quer ir. E quem é que vai? Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão? Como é que vão aceitar se não tem quem vá, que não queira viver os propósitos de Deus? Bartolomeu atravessou terras desconhecidas, enfrentou perigo, dificuldade e deixou um rastro de vidas transformadas, lembrando-nos que a missão cristã é maior do que o nome e reconhecimento que você tanto busca, o reconhecimento humano. O resultado, o legado, mostra que a obediência silenciosa, constante, geram frutos eternos. Bartolomeu nos ensina que confiar que cada passo de fé, mesmo discreto, pode acender luzes em regiões que estão em trevas. O que o Senhor está dizendo assim para você é: o nome de Bartolomeu está lá na relação. E às vezes a gente diz assim: o que ele fez? Tu não sabe. Mas as tábuas da eternidade trazem histórias e legados extraordinários. Eu vou concluir. Nós estamos hoje numa igreja bonita aqui, né? Mas se nós voltássemos ao passado, quem chegou nessa região primeiro? Quem foi aqueles que navegaram a remo para levar Santa Ceia em comunidades do outro lado do rio, ou quilômetros de distância? Cadê o nome deles nos cartazes? A gente vive um período, irmãos, tão sombrio, aonde o cabra se converteu ontem, ele já quer ser chamado de missionário sem fazer missões. A gente está numa geração tão complicada, que o camarada nunca sentou numa escola para estudar a Bíblia, e ele já quer ser chamado de conferencista internacional, porque foi lá na Colômbia, lá em Tabatinga, atravessou a fronteira e diz: agora eu sou internacional. Nós estamos diante de uma geração que questionam isso, briga por isso, fica bicudo por causa disso, não dá glória a Deus no culto quando não pega nisso, desvia por causa disso. Enquanto isso, regiões estão nas trevas, precisando de um Bartolomeu que não está preocupado com a fama. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Nós estamos vendo uma geração aonde se quer holofotes, aplausos, reconhecimentos humanos. Mas quando você vai lá na Índia, existem marcas de que um grande homem de Deus passou por aquela região. E diz uma tradição que esse homem orava 100 vezes por dia. Quando eu li isso eu fiquei assustado. 100 vezes por dia. É por isso que ele levantou a mão para a serpente lá e disse: está amarrado, em nome de Jesus. E não tinha quem lá que saltasse o capeta. Quando os sacerdotes ficaram com raiva, porque demônio nenhum descia mais. E o demônio tem até um relato de um livro apócrifo que diz que um demônio se manifestou e falou para o sacerdote: nós não vamos fazer nada enquanto esse homem chamado Bartolomeu estiver nessa cidade. Eita! O impacto que tem alguém que a gente não conta a história, não está no relato, não sabemos muita coisa dele, mas os céus se moveram por alguém que não estava preocupado com fama, mas que perdeu a sua vida por amor ao Evangelho. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Eu te enxerguei. Fica de pé comigo essa noite. Aleluia.
Olha para esse irmão do teu lado aí com cara de profeta. Olha na bolota do olho dele. Olha aí, olha mesmo. É na bolota do olho, olha. Olha, irmão. Diga para esse crente assim, ó. Não se preocupe com reconhecimento humano. Diga para ele assim, ó. Cause impacto no reino espiritual. Diga, o mais importante não é o que os homens acham de você, mas é aquilo que está registrado nas tábuas da eternidade acerca de você. Viva a tua chamada. Viva a tua chamada. Mesmo que ninguém aplauda, mas viva a tua chamada. Alguém vai falar de você, alguém vai contar um testemunho, alguém foi salvo através de você, alguém foi curado através de você, alguém será impactado através de você. Quem foi escolhido por Deus aqui essa noite? Eu te vi debaixo da figueira, eu te escolhi. Os céus te contemplaram debaixo da figueira. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar. Não é status, é reino, é reino. Apesar das decepções, eu te chamei. É reino, é reino, é reino. Eu te chamei. Que ele cresça. Cante. Do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa Deus te usar. deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te Levanta a tua mão, faz levanta a tua mão e canta. Eu te vi. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh! Aleluia! Apesar das ilusões, eu te chamei. Meu Deus! Eu te chamei. Canta! Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Segura! Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Como é que esse homem morreu? Bartolomeu foi um dos homens que teve a morte mais horrenda entre os apóstolos. A tradição diz que ele foi esfolado vivo e ainda crucificado de cabeça para baixo. O que é ser esfolado? É arrancar a pele com a pessoa viva. Ele morreu, mas com uma voz firme, fiel ao propósito, partiu para a eternidade como um homem de Deus. E tem gente aqui, porque a irmã não deu a paz do Senhor, não quer mais fazer a obra de Deus.
tem gente aqui porque está brabinho, porque não tem reconhecimento de homem e quer deixar de fazer a obra de Deus. E tem crente que parou no tempo porque alguém olhou com cara feia. Eu não vou pregar mais, eu não vou mais cantar, porque ninguém me vê. Esse homem foi esfolado vivo, mas pregou o evangelho com autoridade. Eu te vi debaixo da figueira. Você que sabe que tem um chamado de Deus. Pastor, eu sei que Deus me escolheu. Sai da onde você estiver agora e corre aqui na frente. Pastor, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Se tu não tem chamada, fica aí. Mas se tem chamada, corre aqui na frente.